Olá, pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Nossa primeira aula sobre o movimento uniformemente variado, gente. Nessa aula a gente vai fazer uma introdução para entender o que é o movimento uniformemente variado e calcular a aceleração escalar. Beleza? Vamos lá? Bom, gente, diferente do que a gente estudou lá no movimento retilíneo e uniforme, o movimento variado é aquele tipo de movimento em que a velocidade vai sofrer alguma mudança. Pode ser no valor, que a gente fala que é o módulo da velocidade, ou na direção e sentido, certo? Lembra lá, ó, no movimento uniforme, a velocidade escalar era constante. Então, como consequência, as distâncias percorridas eram as mesmas para os mesmos intervalos de tempo. Dá uma olhada lá no movimento da tartaruguinha, olha, a cada 1 segundo, observa que ela se desloca em 10 centímetros. Então, a velocidade escalar da tartaruguinha aí, 10 centímetros por segundo, certo? Quando eu vou andar com o meu carro ali, geralmente vai ser um movimento variado. Dificilmente eu vou conseguir manter a velocidade constante. Seja quando eu vou arrancar com o carro ou quando eu vejo um obstáculo e tenho que frear o carro. Nessas duas situações, o valor da velocidade mudou. Então não vai ser um movimento uniforme. Tranquilo? Quando eu estou fazendo também o movimento lá numa roda gigante, nesse caso não vai ser um movimento retilíneo. Tranquilo, galera? Pessoal, a aceleração escalar é aquela grandeza que está relacionada com a mudança da velocidade de um móvel, certo? Ela vai medir a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo, ou seja, ela vai medir a rapidez que a velocidade mudou. Tranquilo, gente? Ela pode aumentar o valor da velocidade ou diminuir o valor da velocidade. Nos dois casos, a gente diz que tem uma aceleração. Tranquilo, gente? Galera, a aceleração escalar média ela vai ser calculada pela razão entre a variação da velocidade ΔV e o intervalo de tempo gasto ΔT. Matematicamente ali, ó, aceleração escalar média, que eu estou chamando de AM, vai ser ΔV sobre ΔT. Lembra que o ΔV é a variação da velocidade, vai ser a velocidade final V menos a velocidade inicial VO. O ΔT, que é o intervalo de tempo, vai ser o tempo final T menos o tempo inicial TO. Tranquilo, galera? Dá uma olhada no exemplozinho aí, ó. Tem um carrinho que tá inicialmente em repouso, está parado, então no tempo zero a velocidade dele é zero. Ele entra em movimento e no tempo 2 segundos eu vejo que a velocidade dele foi de 30 km por hora. Ele continua o movimento, aí eu observo que no tempo 5 segundos a velocidade dele foi de 60 km por hora. Tranquilinho, galera? Vamos analisar aí, ó. Eu quero calcular a aceleração escalar média de 0 até 2 segundos. Eu observo lá, ó, no tempo 0 a velocidade dele era 0 e no tempo 2 segundos a velocidade era de 30 km por hora. Então a velocidade variou de 0 a 30 km por hora. Lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT, o quanto mudou a velocidade dividido pelo tempo. Substituindo aí, ó, a aceleração escalar média nesse intervalo de tempo vai ser a velocidade final, que é 30 menos a inicial, que é zero, dividido pelo tempo final, que é 2 menos o tempo inicial, que é zero. Fazendo as continhas, 30 menos 0 é 30, 2 menos 0, 2, 30 dividido por 2, 15. Uma velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos, a gente vai ter que a aceleração escalar média aí vai ser de 15 quilômetros por hora por segundo. Isso significa que, em média, a velocidade do carrinho mudou em 15 quilômetros por hora a cada 1 segundo. Tranquilo, galera? Agora eu quero observar o movimento de 2 segundos até 5 segundos. Aí eu olho lá no desenho, ó, no tempo 2 segundos a velocidade era 30 km por hora e no tempo 5 segundos a velocidade era de 60 km por hora. Então observa que a velocidade agora variou de 30 para 60 km por hora, certo? Então calculando a aceleração escalar média nesse intervalo de tempo de 2 até 5 segundos, eu tenho que a velocidade final é 60 menos a velocidade inicial, que é 30, dividido pelo tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 2,
Fazendo as continhas, 60 menos 30 é 30, 5 menos 2 é 3, é 30 dividido por 3, 10. Então, a aceleração escalar média nesse intervalo de 2 até 5 segundos foi de 10 km por hora por segundo. Isso significa que a cada 1 segundo a velocidade do carrinho vai ter sido alterada em 10 km por hora. Tranquilo? Se eu tivesse observado do tempo 0 até o tempo 5 segundos, observa que a velocidade mudou de 0 para 60 km por hora. Então, a aceleração escalar média em todo o movimento ia ficar 60 menos 0 dividido por 5 menos 0. 60 menos 0 é 60, 5 menos 0 é 5, 60 dividido por 5, 12. Então, a aceleração escalar média ia ser de 12 km por hora por segundo. A cada 1 segundo, a velocidade foi alterada em 12 km por hora. Tranquilo, galera? Beleza? Como é que calcula a aceleração escalar média? Gente, algumas observações aí, ó. Primeiro, a aceleração escalar média, ela vai dar uma ideia de como variou a velocidade em um certo intervalo de tempo. Se eu quiser calcular a aceleração escalar instantânea, eu tenho que pegar esse intervalo de tempo e ir diminuindo, diminuindo, até ele chegar bem próximo de zero. É uma operação matemática que a gente chama de limite. Quem for fazer um curso de exatas na universidade vai aprender o cálculo infinitesimal, tá? Bacana. Aí, matematicamente, ó, a aceleração instantânea vai ser o limite de ΔV sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero. É só pegar o intervalo de tempo e deixar ele bem pequenininho, bem perto de zero, tá, galera? Mas preocupa com isso daí não, tá? Gente, segunda observação, ó, a unidade de medida da aceleração escalar média no sistema internacional, no SI. Lembra que no SI, velocidade é medida em metros por segundo e tempo é medido em segundos. Então, a aceleração vai ficar metros por segundo dividido por segundo. Só que metros por segundo dividido por segundo é o metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, no SI, medida da aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Certo, galera? Não pode esquecer a unidade de medida não, hein? Vamos tentar entender o que significa o metro por segundo ao quadrado. Tchau, coiote. Pessoal, na superfície da Terra, a aceleração da gravidade mede aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que se eu deixar um objeto cair, para cada 1 segundo de queda, a velocidade desse objeto vai aumentar em 10 metros por segundo. Só que se ao invés de deixar o objeto cair, eu lançar esse objeto para cima, para cada 1 segundo de subida, a velocidade dele vai diminuir em 10 metros por segundo. Beleza? Vamos olhar ali, ó, uma animaçãozinha. Imagina que está um objeto a uma certa altura, eu vou deixar esse objeto cair. Então, a velocidade inicial dele é zero, ele estava em repouso. Ele cai, depois de 1 segundo de queda, a velocidade dele vai para 10 metros por segundo. Observa que ela aumentou em 10 metros por segundo. Se ele continuar caindo mais 1 segundo, a velocidade aumenta em mais 10 metros por segundo. Então, ela vai para 20 metros por segundo. Se ele continuar caindo, no próximo segundo, a velocidade aumenta mais 10, então ela vai para 30 metros por segundo. E assim por diante. Beleza, galera? Se ao invés de deixar o objeto cair, eu lançar esse objeto para cima. Imagina que eu vou lançar esse objeto com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ele vai subindo. Depois de 1 segundo de subida, a velocidade vai diminuir em 10 metros por segundo. Então era 20, diminui 10, ela vai para 10. Ele continua subindo, mais 1 segundo de subida, a velocidade diminui em mais 10, então a velocidade agora vai para zero. Então ele para de subir e ele vai começar a cair, certo? Por que isso acontece, galera? Porque a aceleração da gravidade está sempre na vertical para baixo e o valor dela na superfície da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso significa que a cada 1 segundo a velocidade vai mudar em 10 metros por segundo. Facinho, tranquilinho, galera? Pessoal, um movimento uniformemente variado é aquele tipo de movimento em que a aceleração escalar é constante, ou seja, o valor da aceleração não vai mudar, certo?
consequência disso daí, ó, a aceleração escalar média e a aceleração escalar instantânea, mesma coisa. Lembra que eu falei agora há pouco do limite? Não preocupa com isso não. A gente, a aceleração escalar média, ΔV sobre ΔT. Só pegar o quanto mudou a velocidade e dividir pelo tempo. Tranquilo? Outra observação aqui, outra consequência. Ó. O móvel que realiza um movimento uniformemente variado, vai sofrer as mesmas variações da velocidade para os mesmos intervalos de tempo. Isso significa que a velocidade vai mudar sempre do mesmo jeito. Lembra do objeto em queda? A cada 1 segundo a velocidade aumenta em 10 metros por segundo, ou na subida, para cada 1 segundo a velocidade diminui em 10 metros por segundo. É isso aí, tá, galera? Pessoal, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. O carrinho inicialmente parado no semáforo, aí o semáforo abre, ele entra em movimento. Aí eu observo lá, ó, no tempo zero, a velocidade dele é zero, ele estava parado. Aí no tempo 2 segundos, a velocidade dele foi para 10 km por hora. No tempo 4 segundos, a velocidade foi para 20 km por hora. E no tempo 6 segundos, a velocidade foi para 30 km por hora. Tranquilo? Então, observa ali, ó, de 0 até 2 segundos, a velocidade mudou de 0 para 10 km por hora. Então, o intervalo de tempo aí foi de 2 segundos e a variação na velocidade foi de 10 km por hora. Se eu observar agora de 2 a 4 segundos, a velocidade variou de 10 para 20 km por hora. Observa, de 2 para 4 segundos, passaram-se 2 segundos, então o intervalo de tempo foi de 2 segundos. E a velocidade variou de 10 para 20, então ela variou em 10 km por hora. Agora observa lá, ó, de 4 a 6 segundos, a velocidade variou de 20 para 30 km por hora. Só que de 4 para 6 segundos, o intervalo de tempo também foi de 2 segundos, né? Passaram-se 2 segundos. Quanto mudou a velocidade ali, ó, de 20 para 30, ela não aumentou 10 km por hora, então ΔV foi de 10 km por hora. Então observa aí, ó, que a cada 2 segundos a velocidade variou em 10 km por hora. A velocidade teve sempre as mesmas variações para os mesmos intervalos de tempo. Tranquilo? O que é o move? Só que o objeto também pode estar freando. Olha outra situação, ó. O carrinho andando, ele vê o semáforo fechado, pisa no freio para parar. Então observe que no tempo 0 segundos a velocidade era 30 km por hora. No tempo 2 segundos a velocidade foi para 20 km por hora. No tempo 4 segundos a velocidade foi para 10 km por hora. E no tempo 6 segundos ele parou, a velocidade foi zero. Vamos fazer a mesma análise do exemplo anterior. Ó. De 0 a 2 segundos, a velocidade variou de 30 para 20 km por hora. Observa que o intervalo de tempo foi de 2 segundos. Só que toma cuidado agora, a velocidade variou de 30 para 20, ela diminuiu. Então, o ΔV vai ser menos 10 km por hora. Lembra que o ΔV é a velocidade final menos a inicial. Então, aí a final ia ser 20, a inicial ia ser 30, né? Observa agora de 2 para 4 segundos. A velocidade variou de 20 a 10 km por hora. Então, o intervalo de tempo de 2 para 4 segundos, passaram-se 2 segundos. Observa de novo, a velocidade diminuiu em 10 km por hora. Então, ΔV vai ser menos 10 km por hora. Agora, de 4 para 6 segundos, a velocidade variou de 10 a 0 km por hora, certo? De 4 para 6 segundos, o intervalo de tempo, 2 segundos. A velocidade de 10 para 0 diminuiu em 10 km por hora. Tranquilo? Será que você consegue calcular a aceleração escalar nos dois casos? Para o primeiro exemplo, quando ele está aumentando o valor da velocidade, para o segundo, quando ele está diminuindo o valor da velocidade? Será? Pessoal, qualquer dúvida, volta, vê o vídeo de novo, certo? Tranquilinho. Valeu. Obrigadão. Tchau.